Vamos seguir aqui agora, gente, porque a gente vai falar de um tema que é muito emblemático aqui para a nossa capital, que é o afroturismo. Né? Como é que a gente pode fomentar mais esse segmento? De que maneira nós podemos nos apropriar dele e trazer para a nossa realidade? Você que é operador de viagens precisa conhecer melhor essa nossa realidade aqui na capital baiana. E a gente vai falar sobre esse assunto. Nós batizamos esse painel de Turismo Afro, Roteiros das Raízes de Salvador. E aí eu já aproveito para lembrar que hoje, por exemplo, é dia de Santa Bárbara na Igreja Católica e Ançã no sincretismo religioso, então tem tudo a ver a gente falar sobre esse assunto. Para compor esse painel, eu quero chamar aqui ao palco Monique Evely, empreendedora, influenciadora e reconhecida pelo LinkedIn como Top Voices 2019. Monique, bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Monique conversou comigo semana passada, numa entrevista para o Mosaico Baiano, né? Exato. Que prazer ter você com aqui. Você, né? Já estava marcado para isso. Pois é. Obrigada. Seja bem-vinda. Quero convidar aqui também o Antônio Pita, da Diaspora Black. Olá, Antônio, bem-vindo. Muito bom dia para você. O Paulo Rogério, também, da Far Ventures. Olá, Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Temos aqui também, remotamente no nosso telão, o Rafael Ortiz, da Diversa Turismo. Rafael já está aqui no telão, será? Produção, se o Rafael estiver aqui, já pode colocar ele na roda aqui para bater um papo com a gente. Ainda não? Sejam bem-vindos, gente. Vocês já se conheciam? Obrigado. Já sim, bastante. Todo mundo aqui, todo mundo já conhece a Monique também, né? Sim, com certeza. Aqui é para matar saudades. É um reencontro, né? Exato. Mesmo que à distância. E aí eu aproveito para lembrar que a gente está aqui cumprindo todas as normas da Organização Mundial de Saúde, mantendo aí a distância. Está todo mundo sem máscara porque está todo mundo distante. Medimos a temperatura, álcool gel o tempo inteiro. Todo mundo que está trabalhando na produção está cumprindo também todos esses protocolos que nós estamos acostumados a viver, né, desde o início do ano. Precisamos nos readaptar e estamos aqui também seguindo todas essas orientações para garantir, então, a segurança de todo mundo que está participando desse evento. Quero lembrar também que o Salvador Experience Turismo 360, ele está acontecendo dessa forma híbrida, né, gente? A gente recebe alguns convidados aqui no palco, de forma presencial, e outros participam aqui no nosso telão. Bom, a produção acabou de me avisar que a gente vai, então, seguir sem o Rafael, por enquanto. Se por acaso ele aparecer, a gente inclui ele aqui na conversa. Então, Monique, você vai ser a mediadora desse painel. Boa sorte. Daqui a 30 minutinhos eu estou de volta. Tá bom. É pouco tempo, mas acho que dá para conversar, né? Dá sim. Tá ok. O palco é de vocês. Até já. Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem? Vou olhar para essa câmera aqui. Prazer, eu sou Monique Evely, me apresento do mesmo jeito, porque aprendi com Vilma Reis as palavras de Lélia Gonzalez, que mulheres negras precisam falar nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. Então, eu sou Monique Evely, estou muito feliz de estar aqui. E para a gente começar, eu acho que é importante vocês anotarem que o Brasil começou em Salvador e vai recomeçar em Salvador. Vocês não acham, não, Antônio? Com certeza. E Rogério? Nunca parou, né? Nunca saiu daqui. Estou colocando já a hashtag para a galera entender. Essa é boa. Eu vou começar por você, Antônio. Eu gostaria que se apresentassem, falassem um pouco da Diaspora Black, né? E também entender qual a mágica para vocês fazerem tanta curadoria de profissionais incríveis para seguir aqui na cidade. Tem alguma fórmula? Bom dia. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Para a gente é uma alegria muito grande poder falar de turismo, poder falar de afroturismo em Salvador. Enfim, minha cidade, eu estou em casa. E, bom, eu sou Antônio Pita, eu sou jornalista de formação, sou um dos fundadores da Diaspora.black, que é uma startup de turismo que valoriza a cultura negra, que faz justamente essa curadoria, esse olhar sobre o que as cidades têm da história, da memória, da cultura preta em cada território, para valorizar esse território, para valorizar essa memória, que muitas vezes é apagada, né? A gente viaja pelas cidades, diferentes cidades do país, e fomos nós quem construímos essas cidades, fomos nós que imprimimos a alma dessa cidade. E a gente poder visitar e conhecer essa história, se conectar com essa alma, com essa identidade, torna as experiências turísticas muito mais enriquecedoras e também transformadoras, porque a gente está aí passando por um processo de se reconhecer como país, se reconhecer como sociedade, e esse trabalho que a gente faz é uma contribuição para isso. Então, a gente mapeia organizações, coletivos, empresas, agências que trabalham com esse viés e que tem aí uma experiência, que tem uma trajetória. Esse não é um tema novo, são mais de 10 anos que tem grandes guias profissionais que fazem esse trabalho, e a gente reúne esses
guias e essas agências, enfim, a partir dessa curadoria do que é mais autêntico em cada cidade, do que de fato fala sobre a memória dessas cidades, por quem vive essas cidades, por quem vive a nossa história nessas cidades. Então a gente reúne eles numa plataforma em que qualquer pessoa pode acessar e fazer sua reserva para, quando for a data da sua viagem, viver essas experiências. A plataforma é Diáspora... www.diaspora.black. Aproveite o momento, entendeu? Paulo, você é uma pessoa que aposta muito em Salvador, mas também viaja o Brasil todo, viaja o mundo inteiro, e eu quero saber qual a autenticidade que Salvador tem, sabe? Quais os diferenciais, os potenciais, e, por favor, também se apresente. Sim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Prazer revê-los aqui, nós 3 baianos aqui que torcemos tanto por essa terra, né? Eu sou Paulo Rogério Nunes, eu sou publicitário de formação, trabalho há quase 20 anos com esse tema da diversidade e inclusão, especialmente ligado à questão afro, e tenho uma empresa chamada Far Ventures, que tem como objetivo atrair investimentos para o Brasil. Sou também cofundador da Vale do Dendê, que é uma aceleradora de negócios aqui de Salvador, e recentemente também sou sócio investidor de uma startup de conteúdo negro chamado AfroTV, Afro.tv, que tem como objetivo exatamente promover conteúdos afro. E já respondendo a sua pergunta, Monique, super importante, né, o que faz Salvador ser diferente, né, é exatamente a cultura negra, né? Existem poucas cidades no mundo, né, sobretudo nas Américas, que tem essa cultura negra tão forte, né, que tem esse diferencial, né? Posso listar algumas aqui, como Nova Orleans, nos Estados Unidos, né, que é a capital da música nos Estados Unidos, onde surgiu o jazz, o blues e outros estilos musicais. A gente tem ali na América Central, no Caribe, né, Cuba, né, Havana, que é uma cidade muito emblemática também de cultura negra. A gente tem na Colômbia Cartagena, né, que eu tive o prazer de estar com você lá em 2016, é uma cidade também que respira cultura negra, Antônio também conhece. E aqui, na América do Sul, é Salvador. É essa cidade que reúne as características mais importantes, não só de cultura negra, mas de cultura de modo geral. Eu sempre digo, se o Brasil tem São Paulo como uma capital econômica, Brasília como uma capital política, Rio de Janeiro como uma capital, digamos assim, mais conhecida, Salvador é o coração cultural do Brasil, né? Foi aqui onde tudo começou. Agora, como tornar isso em negócio, como tornar isso inclusão real para quem produz essa cultura, né? Para que não seja apenas algo artificial, plástico, fotográfico, mas para que seja algo real, no investimento, no dinheiro e no retorno econômico para quem produz essa cultura. E essa é uma conversa que a gente precisa fazer urgentemente aqui na Bahia, em Salvador e em todo o Brasil. E tem muita gente se movimentando, né? Vou até fazer um parêntese, porque hoje, 4 de dezembro, Santa Bárbara, Oxalá, enfim, várias coisas, gente. Mas Cira, que é um patrimônio histórico dessa cidade, infelizmente nos deixou. Para quem não conhece a Cira do Acarajé, a gente tem aqui o telão com Itapuã, então procurem saber, porque infelizmente ela não está mais em matéria, mas quem é do axé sabe que isso também é o recomeço, assim como Salvador é o recomeço. Então, voltando aqui, pensando muito no que foi falado, sabe, de experiências, Antônio, e assim, eu sou suspeita para falar da Diaspora Black, porque eu sou cliente também, mas quais experiências do nosso território as pessoas que querem chegar por aqui precisam fazer inicialmente? Porque essa é a conquista também, né? Para fazer a galera ficar. Não é só passar o verão e achar que Salvador é só o verão, tem um ano inteiro. Quais as principais experiências para conquistar quem está chegando agora na Terra? Olha, eu acho que, enfim, não dá para você chegar em Salvador e não começar pelo Pelourinho, porque foi lá que a cidade começou. Mas você pode conhecer o Pelourinho a partir de muitos recortes diferentes. Você pode conhecer o Pelourinho para ver justamente a fachada, os lugares que são muito bonitos, têm uma plasticidade, mas que não falam da vida real. Você pode conhecer aquele Pelourinho para conhecer um pouco mais da história negra da cidade, porque foi ali que surgiram os primeiros movimentos, que surgiram as primeiras experiências. Então, tem uma caminhada Salvador Negra que passa por ali, inclusive acontece mensalmente, e que você pode conhecer esses lugares, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, você pode conhecer a história dos blocos afros do Olodum, que está ali sediado, que tem um trabalho brilhante no Maciel Pelourinho. Então, conhecer um pouquinho ali da Igreja do Rosário dos Pretos, caminhando ali perto da Baixa do Sapateiro, são patrimônios dessa memória nossa,
e que a gente pode conhecer. Muitas vezes, muitos baianos, inclusive, passeiam por ali e não conhecem parte dessas histórias. Então, acho que para começar por ali, mas dali você desperta tanta curiosidade que você quer conhecer outros lugares. Acho que Brown falou muito bem, o Curuzu é um lugar que todo mundo deve conhecer e passear por ali, chegar até a Senzala do Barro Preto. Acho que conhecer também a Península de Tapajipe, plataforma, tem um potencial turístico imenso e tem um potencial cultural, acho que Paulo conhece muito bem também. Dialogando com Ribeira, com o Bonfim, abaixo do Bonfim, a Boa Viagem. Todos esses lugares são lugares vivos de cultura popular e que tem, além dos atrativos que a gente já conhece, vale percorrer, vale ouvir as histórias das pessoas que estão por ali e dos movimentos culturais que fazem essa pujança na cidade, né? Deixa eu só chamar o Rafael Ortiz, que ele já está aqui no telão, não está, produção? Pronto. Oi, Rafael, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo caminhando bem. Se apresente, já que chegou agora, todo mundo precisa saber sobre a Diversa Turismo, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Ortiz, eu sou responsável por produtos nacionais aqui na Diversa. A Diversa é uma operadora que pertence ao grupo Arbo, são mais de 13 empresas do segmento de turismo, né? A Diversa é focada na operadora no lazer, né? Então, a gente tem uma grande parceria com Salvador e vamos falar bastante aqui desse turismo afro, um nicho bem importante aqui para a gente. Eu acabei de perguntar para o Antônio quais são as experiências iniciais para uma galera que está chegando agora. Aí eu quero ouvir de você também. Quais são as experiências que a gente precisa fazer para conhecer Salvador? Bom, Salvador, para mim, é a meca do turismo afro no Brasil, né? Foi aí que foram travadas todas as lutas por mais liberdade, que 80% da população aí é negra, né? Negro-parda. Então, quando você fala de turismo afro, com certeza, na minha opinião, Salvador é a meca aí do turismo. A gente aqui na Diversa, a gente tem um roteiro afro-baiano, que a gente chama, que passa por alguns pontos importantes, como o Espaço Cultural Barroquinha, a Casa de Benim, né? A gente visita o terreiro Exumaré e passa, foi citado agora há pouco, pela Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A gente acredita que realmente faz parte da cultura do povo brasileiro, não só do povo de Salvador, faz parte da nossa ancestralidade, né? Então, a gente tem alguns roteiros já prontos, disponíveis no portal para os agentes de viagem comprar, focado aí no turismo afro-baiano. Massa. Paulo, eu quero ouvir de você, mas também quero ouvir de vocês dois. Você falou de investimento na cidade, atrair, etc. Mas como é que a gente, como eu posso dizer, potencializa a qualificação para uma transformação digital dos agentes de turismo? Como é que você vê isso? É super importante esse tema, Monique. E, de fato, assim, como a gente já começou a falar aqui, turismo em Salvador é turismo afro, ponto. Tá? Tem que começar com essa premissa. Sim. Ninguém vem a Salvador para escutar valsa. Valsa tem melhor em Viena, com todo respeito a quem faz valsa aqui. Mas a cidade respira a cultura afro. Isso tem que ser entendido de maneira 100%, 360, na verdade, né? No sentido de que os operadores têm que entender isso, a cadeia produtiva, os hotéis têm que entender isso, os poderes públicos têm que entender isso, as empresas têm que entender isso. Então, eu até já deixo aqui, porque o nosso tempo é pequeno, né? E tem que ser propositivo esse painel, né? Já deixo logo a proposta da gente ter uma conversa séria com o poder público municipal, com o poder público estadual, com todas as entidades, sobre participação, uma cota de participação efetiva em todos os produtos, em todas as apresentações turísticas e culturais da cidade, de cultura negra. Não dá para ser isso só plástico, não dá para ser só no discurso, a gente precisa de realmente algo efetivo. Então, quem produz cultura, quais são os artistas que participam das festas, quais são os destinos que vão ser escolhidos para ser potencializado, então isso é base. Falando agora do digital, como até o painel anterior foi falado, não tem como falar em 2020 ou 2021 sem falar da experiência digital, né? E, de fato, todo mundo vai ter que se preparar. E aí, a gente tem um gap histórico das pessoas que estão em bairros populares, dos grupos comunitários que fazem turismo comunitário, que são invisibilizados e que não têm divulgação. Essas pessoas precisam ser treinadas para estar utilizando o WhatsApp Business, para estar utilizando aplicativos de turismo, para usar o Diaspora Black. Quer dizer, a gente vai ter que fazer realmente um mutirão importante para preparar
a cidade de Salvador como um todo e, sobretudo, as áreas que Antônio falou aqui, áreas incríveis, né? Plataforma, a gente estava em Cartagena em 2016, sabe que chega em Cartagena, já te oferece lá um passeio para um quilombo, né? E aqui poderia ser Ilha de Maré, por exemplo, lá tem várias comunidades quilombolas, né? Precisando de apoio para fazer ecoturismo, etc. Então, o potencial é gigantesco. A gente só precisa realmente fazer o preparo e o planejamento, porque, como já foi dito, 2021 em diante é tudo digital e tem que estar tudo preparado para esse momento. E assim, né, minha gente? A gente chegou em 2020 e viu que deu tudo errado, quando a gente não estava priorizando a população negra. Se não for agora, não vai funcionar, tá bom? Fica a dica, outra hashtag. E você, Antônio? Eu, complementando o que o Paulo disse, eu acho que é muito importante a gente pensar também na qualificação de toda a cadeia, né? Assim, porque é importante que esse empreendedor e que esses grupos acessem os meios digitais, mas é importante pensar que a cadeia precisa estar preparada para receber esses turistas que vêm focado na cultura negra. É importante que se qualifique desde o receptivo, a recepção do hotel, o hotel, o aeroporto. Todo mundo precisa entender quem é esse cliente e como atendê-lo da melhor forma possível para evitar determinadas situações e de constrangimentos que são muito comuns. Então, assim, é em pensar que esse não é um segmento, enfim, que a gente pode vender sem se preparar para ele, para atender. É preciso, como o Paulo muito bem colocou, se a gente vai promover a cidade, é preciso que a gente promova integralmente esses artistas, esses atores locais, para que esses atores locais sejam beneficiados, mas também que a gente possa se preparar para receber quem vem consumir esse público, né? Para quem vai atender esse público que está consumindo esse tipo de turismo, esse tipo de serviço, porque senão a experiência não é completa. Eu posso vir acompanhar, participar dos tours e das experiências, mas no meu hotel eu tenho uma situação constrangedora, ou no receptivo tem uma piadinha. A gente precisa se preparar, de fato, para mudar a forma como a gente pensa e entender que esse cliente ele precisa da mesma qualidade de atendimento. Ótimo. E você, o que acha disso, da preparação 360 da cadeia toda? Eu acho que é totalmente importante, como eles falaram. A gente precisa estar preparado para receber. É um nicho de turismo que a gente vem apostando bastante aqui na Diversa. Até do receptivo, a hotelaria tem que estar preparada para isso. Na minha opinião, o brasileiro ele tem a visão de, se ele tem interesse em turismo, história, cultura, ele tem que ir para fora do país. E, na minha opinião, é o contrário. O Brasil é tão rico em cultura, Salvador tem essa riqueza de cultura afro, né? Para a gente chegar até aqui, muita gente lutou, tem muito a melhorar, mas tem muita coisa para a gente explorar em Salvador, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que apostar nessa cultura, no turismo afro. Em Salvador não tem como eu disse, para mim é referência em turismo afro, onde realmente desceu os primeiros negros, onde a gente tem toda a história. Salvador respira a cultura africana, tanto religião, gastronomia, e realmente no dia a dia. Quem anda por Salvador é notório. Eu já fui a Salvador, já fiz esse roteiro, já fiz esse circuito. É muito rico em cultura e me agregou muito. Então, eu tenho certeza que a gente tem que evoluir bastante nesse sentido. E tem um ponto, assim, né, gente, que a gente está falando de dinheiro. Assim, sim. No final das contas, é sobre dinheiro aí. Não sei quem está assistindo, mas se passou pela sua cabeça qualquer termo como mimimi, isso é uma onomatopeia que a gente aprende no 5º ano do Ensino Fundamental 2. Mas estamos em 2020 e a população negra movimenta 1,7 trilhões por ano e as 5 maiores periferias do Brasil movimentaram 119 bilhões ano passado, principalmente na área de entretenimento e lazer. Né? Então, isso já diz muito sobre onde a gente deve investir, porque existe um negócio chamado retorno garantido. Então, o capitalismo parece que, às vezes, prefere ser racista do que ganhar dinheiro. Não sei o que vocês acham. Mas, Paulo, rapidinho, aí você complementa essa minha fala. Você faz pontes, né, com toda a diáspora pelo mundo. Vai para a Etiópia, é Afropunk, é isso, é aquilo. Como é que Salvador pode ser esse ponto de encontro da diáspora que está pelo mundo? Sim, é super importante você falar isso. E complementando o que você falou e que o Antônio falou, não dá para vender um destino sem se preparar para tudo, né? Isso é básico, como você falou. Estamos falando aqui de negócios, estamos falando aqui de planejamento estratégico. E as experiências que eu tive, né? Tem mais de 15 anos que eu recebo grupos aqui de vários países do mundo, da diáspora, não só dos Estados Unidos, que é o mercado mais óbvio, que movimenta 60 bilhões de dólares por ano em turismo afro, né?
e que se 10%, 5% da classe média negra americana resolver um dia vir para Salvador, a gente não tem nem estrutura hoje para receber, né? Quer dizer, é um potencial absurdo que a gente precisa se preparar. Mas, quando as pessoas chegam aqui, e isso já foi pior alguns anos atrás, mas ainda é uma verdade, elas tomam um choque também ao entrar em um hotel e não ver uma pessoa negra, ao ver os eventos e não ter produtores negros, ao participar de algumas atividades e não ver pessoas negras em protagonismo, né, nos bons restaurantes, nos bons hotéis, nos lugares mais sofisticados. E aí isso pode ter um efeito negativo, porque a pessoa pode vir uma vez e não querer voltar. Então esse ponto que você trouxe, Antônio, é muito importante. A gente tem que realmente preparar a cidade toda para receber essas pessoas, estrangeiras e não estrangeiras, porque o Brasil, como você bem falou, Monique, aqui dentro do Brasil, pessoas de São Paulo, do Rio, de Brasília e de outros lugares querem vir a Salvador, acham que Salvador é a Meca negra, se são negras, se são conscientes, têm ainda um interesse maior, mas elas precisam chegar aqui e ter uma experiência boa, porque senão a experiência é negativa. Mas, olhando pelo lado positivo também, se a gente conseguir calibrar esse processo e conseguir achar o tom certo na comunicação, e aí fica a dica para os hotéis, para as verbas públicas e privadas de anunciar para esse público, no digital, inclusive. Mas se a gente conseguir achar esse discurso, Antônio e Monique, a gente vai ter realmente aqui um boom incrível, né? Porque todos os elementos estão aqui. Então, eu realmente acho que precisa planejamento, precisa foco, precisa preparo. E mais uma vez, insisto, o turismo em Salvador é o turismo afro, ponto. Todo mundo entendeu aí, gente? Acho que sim, está bastante escurecido. E acho que, para complementar, é importante valorizar sempre o local, valorizar quem faz, quem é a voz que está contando essa história, né? Então, assim, acho que é importante, quando a gente pensa no turista americano que vem para cá, para Salvador, querendo conhecer esse legado, uma das primeiras perguntas que ele faz normalmente é: o dono é negro? Ou Sim. o restaurante, o dono Sempre é negro? me faz Porque ele essa quer pergunta. fazer circular esse dinheiro dentro dessa comunidade para poder ver, de fato, o impacto que ele está acontecendo. Então, é importante para a cadeia, para o turismo como um todo, ficar atento a essa circulação e a esse movimento, porque não dá para você realizar o turismo e promover o turismo afro sem que as pessoas e que essas vozes que estão contando sejam efetivamente os guias, os grupos culturais, as manifestações negras que estão ali contando sua própria história. Então, fazer essa circulação acontecer é fomentar esse dinheiro que gere transformação, que gere renda, que gere impacto no território. Isso é a parte mais importante dessa história. Vocês focaram muito nisso, do turismo é afro e ponto, eu também concordo. Agora, pensando individualmente aqui, tá? Dentro das suas particularidades, qual ou quais lugares em Salvador vocês são mais vocês? Super legal, Monique, essa pergunta. Obviamente, não tenho como deixar de falar do subúrbio, de é lugar onde eu nasci, né? E que, não por acaso, realmente é um lugar muito, muito, muito interessante. Então, não estou falando aqui só por isso. A gente já batizou, a gente acabou de fazer um vídeo aí para o aeroporto, uma série para o aeroporto de Salvador, na Afro TV, na nossa plataforma. E a gente fez o vídeo sobre o subúrbio e nós batizamos ali, já existe, mas a gente reforçou a ideia do Caribe baiano. Porque realmente as praias aqui da Orla Marítima têm ondas mais fortes e tudo, porque é o mar Atlântico, né? Mas aqui as praias da Bahia de Todos os Santos, das ilhas, da Ilha de Maré, São Tomé de Paripe, Tubarão, são praias caribenhas, né? Então você tem a água realmente muito tranquila, né? E aí precisa investimento também na qualidade dessas praias, etc. Então o subúrbio é um. O Curuzu eu quero destacar também, que foi recentemente reformado, né? Até um projeto que a gente teve até uma influência, um projeto que a gente apresentou ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pensando no modelo de Soweto, que vocês dois conhecem também, provavelmente o colega também aqui conheça, que é um distrito negro que foi requalificado completamente após o fim do apartheid, né, por Nelson Mandela, e qualquer pessoa que vai hoje a Joanesburgo não tem como não ir a Soweto, né? E lá você tem bares, tem clubes, tem restaurantes, tem museus, né? Então o Curuzu pode ter ali museus da memória africana, pode ter espaços estéticos, etc. E para terminar, o terceiro ponto que eu diria, um menos conhecido dos que já foram falados aqui, Pirajá. Pirajá é um distrito de ecoturismo. Ali tem a Bacia do Cobre, está ali o Parque São Bartolomeu, né, tem o Cortejo Afro. Eu já falei para o Alberto Pita, meu amigo, né, que falei: Alberto, aqui tem que ser um destino onde qualquer pessoa do mundo vai se curar.
O mundo hoje, Monique sabe muito bem disso, está buscando a questão do bem-estar, né, Antônio? As pessoas querem o bem-estar, então elas querem sair de Nova York, daquela pressão toda de carro, trânsito, prédio alto, e querem se conectar com a natureza, e querem se conectar com a ancestralidade. Então a gente tem aqui um distrito pronto, só precisa de investimento, gente. A gente quer voltar para casa. Vai lá. A gente não sai daqui. Bom, enfim, acho que Paulo já listou aí os tops de toda a cidade, mas eu gosto muito do centro. Eu acho que a muvuca do centro, né, as pessoas se encontram ali você vê um pouco da vida real da cidade, de quem está no corre para comprar alguma coisa na Avenida 7, quem vai resolver algum problema no Campo Grande. Então, tem um corre ali que é a magia viva de hoje, assim, toda essa cultura, toda essa memória presente no hoje. Então, eu gosto muito dali, a Gamboa, que hoje é um super atrativo da cidade, é a praia para descansar rapidinho, comer ali uma moqueca e visitar as obras do museu. Acho que, enfim, é um circuito que ali pelo centro eu acho que é muito rico. Tem a Barroquinha, que o colega já falou sobre o Centro Cultural da Barroquinha, que tem muita história. Então, eu gosto muito dessa região porque ela fala da cidade que tem hoje, né? Além dos atrativos turísticos, das grandes coisas, mas tem a vida real acontecendo e que a gente se envolve e conhece. Eu gosto muito do Dique do Tororó, eu gosto muito Paulo falou desse processo de cura de bem-estar. Eu acho que, enfim, para quem não conhece, pode vir a conhecer o Dique do Tororó e algumas casas de axé, de terreiro que tem por ali, que recebem visitas de acordo com protocolos litúrgicos, né? Enfim, tem todo um respeito àquele espaço, mas tem espaços de memória, e conhecer esse sagrado é importante para a gente diminuir a intolerância que ainda existe. Então, quanto mais a gente conhece de forma lúdica, menos a gente discrimina. Então, eu acho que tem muito... esses são lugares de cura, lugares de estar bem e sentir a alma da cidade. Ótimo. E você, quando esteve aqui, qual o lugar que você pode chamar de seu? Bom, são 3 lugares que eu gosto muito de Salvador. Eu tenho um perfil bastante, como eu disse, de gostar muito de história, de cultura. O primeiro é bem tradicional, né? O Pelourinho. Eu acho que ele é o coração da cidade nesse sentido de cultura e história para o turista. Quando eu estou lá, eu consigo realmente entender um pouco, tem muita atração dentro desse local. Tem um outro também, que é a Casa de Benim, como eu disse, faz parte do nosso roteiro. Benim, para quem não sabe, é um país africano, onde veio a maioria dos negros para o Brasil. Tem muitos objetos, muita cultura desse país, da chegada, né? E também eu gosto muito do Dique do Tororó. Sempre que eu passo ali, que eu vou ali, me passa algo muito bacana sobre a religião da cultura africana. Enfim, esses 3 locais me agradam muito, remetem muito a Salvador e essa inspiração de cultura africana que tem quando eu estou em Salvador. Maravilha. E o meu, gente, assim, né? Com certeza. Tem uma coisa que, quando eu saio de Salvador, eu fico muito orgulhosa de ser 2 vezes Nordeste, né? Além de ser de Salvador, eu sou do Nordeste de Amaralina, e tem uma linha muito tênue ali de eu estar na periferia, ao mesmo tempo estar na praia. É complexo, inclusive. E o nome também do complexo Nordeste de Amaralina. Tem o meu esconderijo, eu vou falar aqui, agora as pessoas vão saber, mas tem um barzinho incrível, que é um quilombo cultural, que eu chamo, da Rita, que fica em São Lázaro. Então, eu me sinto assim, em casa. E o meu próprio terreiro é a Matamba, que é na divisa de Salvador com Lauro de Freitas, né? Porque ali é Monique, filha de Neuza e Ari, e ali eu importo o suficiente para descobrir quem eu sou, o que eu posso ser, o que não quero mais. Enfim, eu me enxergo na minha plenitude nesses lugares. Para a gente terminar, porque 30 minutos passam muito rápido, minha gente, 3 motivos, cada um de vocês, rápido, não pensa muito não, tweetzinho. 3 motivos para retornar para Salvador. Quando eu falo retornar, é porque a gente considera que, como começou aqui, e as pessoas foram se espalhando, é o retorno para casa. 3 motivos para as pessoas retornarem para Salvador. Vamos lá, né? Difícil 3 apenas, viu, gente? Mas é isso, Monique. Acho que tem que ter a resumir, né, para ficar mais didático. Acho que tem a questão da memória, todas as memórias afetivas e tudo isso. A gente tem a questão da identidade. Então, quando eu falei, só para vocês entenderem, quando eu falei que o turismo afro
um turismo de Salvador, turismo afro, é para todo mundo, inclusive, né? Quer dizer, porque tem identidade. Praia de qualquer lugar do mundo, gente, mas a praia com identidade tem poucos lugares do mundo. E o terceiro motivo é realmente uma conexão real com o ecossistema, né? E aí preciso só citar também o ecossistema de turismo afro aqui em Salvador, que começa inclusive nos anos 2000. Tem aqui, preciso citar da Afrotours, que é pioneira, né, Newsette com a sua agência aqui em Salvador. Então tem um ecossistema já pronto. Então, se você quiser identidade, quiser memória, quiser ecossistema, em Salvador tem. Massa. Bom, eu acho que o motivo é bênção, né? Sempre que a gente está precisando de um respiro, eu acho que aqui é o destino para você vir, ter esse respiro, mergulhar nessa água quente, que não é trivial. Acho que o primeiro é esse. O segundo é inovação. Aqui sempre tem inovação, aqui sempre tem dinamismo. Nada, quando você volta, é igual do que você veio antes. Então, a música é diferente, o ritmo é diferente, então sempre tem uma inovação. E o terceiro, eu acho que enfim, são as pessoas. Você conhecer sempre novas pessoas, conhecer a beleza da gente daqui e se conectar com elas, eu acho que isso é um valor que, não importa quantas vezes você venha, você vai sempre voltar renovado. Maravilha. Por favor. Bom, os meus três são cultura, né? As pessoas, eu acho que o grande diferencial de Salvador também são as pessoas, que a população sempre te recebe muito bem, a gente sempre sente muito à vontade quando está aí. E o terceiro é a estrutura, né? Salvador, a gente que está sempre em Salvador, a gente vê a mudança e a melhoria nos últimos anos da cidade, né? A gente que prepara o turista para embarcar para Salvador, a gente nota o feedback dos turistas. Então, Salvador também não é só sol e mar. Salvador tem a cultura, tem as pessoas e tem a estrutura que cada vez está melhorando mais para receber os turistas. Massa. E meus 3 motivos para ir embora? Vamos lá. Tem isso das pessoas porque eu me vejo nas pessoas, né? É tão bom olhar para o lado e saber que tem vocês aqui, literalmente do meu lado aqui agora. Então isso me deixa viva. Então tem uma coisa também em Salvador que vai te deixar em movimento. Quando você fala da inovação, a gente fica em movimento. As coisas são vivas, a cultura é viva. E tem uma questão de resgatar, né? Resgatar memórias, sentimentos, ancestralidades. Você nem se reconhecia, você chega aqui, tipo, resgatou, recomeçou. Salvador para recomeçar. Muito obrigada, gente.